4 vitórias, né, um empate, e isso em meio a uma série de problemas, né, surto de Covid, desfalques, escalação forçada até de muitos jogadores jovens ao mesmo tempo e com bons resultados, né, com, por exemplo, Natan se firmando como uma opção para a zaga, foi titular ontem pela primeira vez ao lado de um jogador do time profissional, e não ao lado de mais um outro garoto, e teve mais uma vez uma boa atuação. Uma recuperação importante, né, o Domi fora do banco de reservas em 3 oportunidades, mas obviamente participando do trabalho mesmo à distância, né, da elaboração dos treinamentos da semana, estratégia para o jogo e tudo mais. Isso certamente ele fez, é claro, com os 2 Jordi, né, que ficaram ali no banco nos últimos jogos. E ontem acho que fez um segundo tempo bom. O primeiro tempo faltou ao Flamengo um pouco mais de ímpeto, né, para agressividade, um pouco mais de objetividade. Muito tempo com a bola, mas não definia. Criou uma clara chance de gol apenas contra o Sport, aquela cabeçada do Pedro na bola que o Isla cruzou. E o Sport que tinha muita dificuldade para sair jogando, o time que jogava na expectativa de empurrar o 0-0, contar ali com uma certa ansiedade que poderia ser despertada no seu adversário para, quem sabe, especular ali num ataque eventual e tal e buscar um gol. No segundo tempo, aí o Flamengo conseguiu realmente se impor, aquilo que poderia ter feito antes, que é ser um pouco mais decisivo, objetivo, tentar definir as jogadas mais rapidamente, que era uma característica forte até do time do ano passado, né? Agora o time circula mais a bola, uma escalação diferente, o Gerson pela direita, na minha opinião, muito bem ali. O Gerson, de fato, é um jogador que se encaixa em diferentes posições do meio campo. O Pedro chovendo molhado, falar da sua fase, 6 gols nos 5 últimos jogos, 2 ontem, e 2 gols típicos de um bom centroavante que participa bem do jogo, faz o pivô, dá sequência às jogadas, é um jogador muito versátil, jovem, que está em pleno desenvolvimento. Foi uma vitória importante e a rodada foi magnífica para o Flamengo, porque o Atlético perdeu para o Fortaleza, o Palmeiras, que poderia ficar à frente do Flamengo, perdeu para o Botafogo, né? Então acaba o Flamengo virando vice-líder, ficando só a 3 pontos atrás do líder do campeonato. Agora será uma semana difícil, porque o Flamengo vai fazer agora jogo sábado, terça, quinta, no outro domingo, na sequência. Por sorte, esse jogo contra o Goiás, que é um jogo remanejado, né, porque o Flamengo estava lá no Equador fazendo 2 partidas pela Libertadores e não atuou contra o Goiás naquela oportunidade, é um jogo no Rio de Janeiro. Imagina se o Flamengo tivesse que ir para Goiânia e voltar, enfim. Então vai jogar agora no sábado com o Vasco no Rio, depois no Rio de novo com esse jogo atrasado com o Goiás, aí recebe o Red Bull, o Vasco é mandante, mas é no Rio, então não viaja, recebe o Red Bull Bragantino e depois sai para pegar o Corinthians em Itaquera no outro domingo. Então a sequência é bem pesada, ele vai precisar de fato utilizar o elenco e toda aquela discussão de rodízio, né? A gente vai ver agora que realmente não tem jeito, não há como escalar todo mundo o tempo todo. E ele vai precisar usar o elenco, vai precisar usar os garotos, está usando bastante. Ontem até o PP teve chance no segundo tempo para atuar por alguns minutos. É um atleta que deveria ter enfrentado o Palmeiras, mas aí deu positivo no exame de Covid e acabou ficando de fora. Acho que é uma recuperação interessante de um time que ainda está sendo reconstruído, digamos assim. Melhorou bem o desempenho defensivo, né? A defesa mais segura, não só pela boa presença do Hugo, um goleiro mais firme do que os outros 2 que vinham atuando na ausência do Diego Alves, mas também porque o time está mais organizado defensivamente. Me parece que o Flamengo conseguiu se ajustar melhor nesse item, onde as coisas estavam bem complicadas, né? Não só pela goleada sofrida lá no Del Valle, mas também a maneira que perdeu para o Atlético Goianiense em outros jogos, concedendo muitas oportunidades para os adversários. Ontem o Sport até criou alguma coisa, mas acho que o Flamengo está mais bem estruturado nesse quesito. Está evoluindo, o Flamengo caminhando pouco a pouco, e o técnico agora com mais tranquilidade, né, para poder trabalhar, porque já não se ouve mais aquela gritaria, fora dome, aquela pressão toda, parece que ficou para trás. Ele tem mais condições agora de desenvolver o seu trabalho. É verdade, e o Domi sábado fará o seu primeiro Vasco e Flamengo. Ele falou sobre isso, sabe, na importância do derby, o clássico dos milhões, tem estudado sobre esse jogo tão tradicional e que acontecerá sábado em São Januário. O Flamengo tem a prioridade em contrato para comprar os direitos de Pedro. Pagou 2 milhões de euros pelo empréstimo e terá que pagar mais 10 milhões de euros. E já começa a se movimentar para fazer esse investimento. Ozinho, 1983, você estava na Gávea nas categorias de base do Flamengo. Carlos Alberto Torres era o técnico do Flamengo. E aí, numa oportunidade, perguntaram para o Capita o seguinte: qual é a escalação do Flamengo, Capita? E ele falou assim: Bigu e mais 10. Quando todos estiverem à disposição e na hora daquele jogo grandão mesmo, que a força máxima será utilizada, é Pedro e mais 10?
João, vai ser assim, ó. Se vira, Domi. Dor de cabeça boa, né? Mas é uma dor de cabeça boa, né? Dor de cabeça que a maioria dos treinadores gostariam de ter, né? Você vê aí muitos desfalques. Eu até falei no expediente, né? Antes da partida. Nosso expediente começou antes do jogo, né? O jogo começou 7h15. E eu lamentava a ausência dos dois meias, né? Arrascaeta e Everton Ribeiro, porque com esse timaço, com esse elenco maravilhoso, não ter os dois, toda vez que o Flamengo não tem os dois ao mesmo tempo, e até quando alguns treinadores tiravam os dois, né? E isso até o Jorge Jesus fez, o Flamengo sofria, tinha dificuldade. Então, acho que passou muito isso no primeiro tempo, né? A boa marcação do Sport, feita pelo Jair Ventura, é um time com limitações, faz uma boa campanha por esse esquema tático, né, bem forte na marcação para explorar um contra-ataque do Jair Ventura. Não tinha, né? Não tinha os meias. Não que o Diego não seja um bom meia, que o Gerson, que fez um bom jogo pela direita, não seja um bom meia, mas tem a característica diferente, né? O Everton Ribeiro e o Arrascaeta entram mais na área, são mais artilheiros, né? Tem uma dinâmica, uma mobilidade diferente. Tanto é que um é da seleção lá do Uruguai e o outro está lá, servindo a seleção brasileira. Acho que o primeiro tempo passou por isso. Sentiu sim, mas aí o time foi se ajustando. E aí tem o Pedro Gol, né? Tem o Pedro Gol. Como eu falei, não vai passar em branco. Eu vi até lá que o Fox Sport colocou, né? A minha brincadeira do Pedro Gol, vai passar em branco? Aí, não, sim. E sim, né? Não passou em branco. O Pedro, além de fazer gol, ele participa do jogo, né? E é uma característica diferente do Gabigol. O Gabigol é aquele jogador que cai ali no lado direito, sai mais da área. O Pedro está até se movimentando mais, mas faz essa função de pivô, né? De segurar a bola para os meias chegarem. Tem um faro de gol. O Gabigol é artilheiro dos 2 últimos campeonatos, maravilhoso, espetacular, né? Foi fundamental para o Flamengo, continua sendo fundamental, assim, vai voltar, vai jogar, mas eu vou te falar um negócio, eu acho que o Pedro, olha bem, hein, guardando as devidas proporções, o Pedro, para mim, finaliza melhor do que o Gabigol. O quesito dentro da área, finalização para fazer. O Gabigol precisa de muito mais oportunidades. Tanto é que ele perde muito gol. É um cracaço, um baita de um jogador, mas o Pedro, dentro da área, para finalizar, como finalizador, como centroavante, ele não precisa de muitas oportunidades, não. Não precisa de muita. Cria 1, 2 que ele vai guardar. Ele vai fazer o gol. Então é aquele problema bom que o Domi tem. Ele vai ter que olhar e falar, agora? Voltou todo mundo. Se vira, Domi. Vai ter uma hora que, de repente, ele pode pensar em botar os 3.